Tem uma frase de um filme que a gente costuma usar bastante no Namastê, que é a frase do Ender's Game, que é: quando eu conhecer meu inimigo a ponto de derrotá-lo, eu também serei capaz de amá-lo. Como assim, né? Quando eu conhecer meu inimigo a ponto de derrotá-lo, eu serei capaz de amá-lo. Acho que isso tem muito. Acho não, né? Com certeza, isso tem muito a ver com empatia. Toda vez que a gente vai falar, toda vez que eu cito essa frase, né, do filme Ender's Game, é sempre no sentido de eu me colocar no lugar do outro, né? No sentido da empatia. E sempre trazer a ideia da empatia. A gente fala, me colocar no lugar do outro. Mas não é simplesmente eu me colocar no lugar do outro. Eu tenho que me colocar no lugar do outro com toda a verdade do outro, né? Pelo ponto, olhando tudo pelo ponto de vista do outro. Porque é muito comum de falar assim, eu no seu lugar eu não faria isso. Eu no seu lugar, né, faria diferente. Então, quando você diz isso, na realidade está falando eu no seu lugar, com a minha visão, com a minha experiência, com a minha ideia de mundo, faria diferente. Perfeito. Isso está correto. Agora, a empatia é quando eu me coloco no lugar do outro verdadeiramente, né? Então, e essa é a frase. Quando eu puder conhecer o meu inimigo a ponto de derrotá-lo, e essa história, eu preciso estudar meu inimigo, como ele pensa, como ele agiria. Mas quando eu começo a entender todas as motivações do porquê ele faz o que faz, então eu também posso amá-lo. E esse é o caminho. E talvez seja importante trazer aqui uma ideia, né? Eu sempre tenho, aliás, eu sempre não, né? Eu tenho falado bastante disso, que é essa ideia de amor que a gente tem, né? A gente fala de amor, mas a gente fala, eu vou trazer um sentido que tem feito muito sentido para mim, que é, a gente fala de um sentimento de amor, né? O amor ao próximo, né? O sentimento de amor ao próximo, que é todo o meu afeto, todo o carinho que eu dou ao outro, né? E o outro lado para mim é o estado de amor, né? Então, quando eu me amo, quando eu me sinto amado, quando eu me amo, né? Não é quando eu me sinto amado, mas quando eu me amo verdadeiramente, eu posso amar tudo que está ao meu redor. Porque eu me aceito, eu me compreendo, eu me acolho, então também posso compreender, aceitar e acolher tudo que está no externo, principalmente aquele que me ataca, aquele que me ofende muitas vezes, né? Aquele que me ofende. Então, quando, né, na frase do filme, é desse amor, eu acho, né? Quando eu consigo entender o outro, eu posso amá-lo. Né? Eu posso exercer o meu maior amor porque ele só está motivado para fazer o melhor que ele pode fazer. Né? É claro que é sempre muito complicado falar disso assim, quando você pensa em pessoas que matam, agridem. Eu estava vendo uma reportagem da menina falando que ela foi ameaçada pelo padrasto, né? O padrasto falava para ela, se você não fizer sexo comigo, né? O padrasto falava, ela tinha 16 anos, né? Eu não vou te sustentar, você pode ir embora de casa. E ela sai de casa, ela vai embora, né? Como é perdoar isso? Como é entender isso, né? Então, isso é muito difícil, né? Então, talvez seja o maior exercício, que é me colocar verdadeiramente no lugar dele, que é a história da prática do perdão, né? Esse amor, esse estado de amor, é só de quando eu me aceito, eu posso perdoar o outro verdadeiramente, né? Eu posso compreender o outro, e aí o perdão fica mais fácil. Trazer um pouco dessa dinâmica que a gente sempre fala na Namastê sobre perdão. É muito difícil perdoar aquilo que eu não consigo aceitar, né? Então, e é muito difícil aceitar aquilo que eu não consigo compreender. Então o jogo sempre primeiro eu começo pelo estado de compreensão. Me coloco no lugar do outro, compreendo as motivações. Né? Eu não quero pôr aqui não que aquele que faz algo, aspas, errado, ou que atenta contra a outra pessoa, está certa. Não, não está. Mas tem uma motivação, algo que motiva. Né? Quais são as crenças? Qual é a história dele? Pô, Sérgio, mas a história de um padrasto que abusa, né, ou de alguém, não importa se padrasto, ou qualquer pessoa que abusa, né, que estupra, isso não pode ter peso. Não, ele tem que ter peso. Socialmente é condenável. Né? Quando eu penso em sociedade, é condenável. Né? É um crime, deve ser punido. Tá? Porém, quando eu começo a olhar além disso, qual é a história? Né? E não invalidar a ação, mas é simplesmente assim, por trás daquele que comete uma dor, que comete um ato bárbaro, existe um ser humano também que quer ser olhado, que quer ser aceito, acolhido. Né? E quando eu posso ir além do olhar, além só do comportamento daquilo que ela está fazendo,
quando eu consigo entender um pouco mais quais são as motivações, qual é a história, quais são as crenças, então aí eu consigo perdoar, aí eu consigo compreender, aí eu consigo aceitar e aí eu consigo perdoar. E trazer uma dinâmica de que quando você perdoa, quando você compreende, né, a pessoa que fica bem, no fundo, é você. Aquele que consegue perdoar, aquele que consegue compreender, esse é o que fica bem, em paz. Se essa é a grande busca, né, então se eu não faço isso, eu fico sempre preso à minha dor. Eu fico preso a essa dor e não quero pôr aqui que essa dor não é real. Ela é legítima para aquele que está sentindo, mas até quando eu vou ficar carregando isso? Até quando eu vou ficar fugindo disso? E não é o tema disso, mas eu acho que é pertinente. Eu lembro de uma pessoa no Namastê em Teresópolis que ela falava do padrasto que estuprava, né, que a estuprou, não que a estuprava, mas que a estuprou, e lá no Namastê a gente fala muito de perdão. Eu lembro ela falando, em algum momento lá no Namastê, ela falava assim: enquanto eu não o perdoo, cada vez que eu penso nisso, ele abusa de mim novamente, né? Porque eu estou preso nessa história. O quanto é importante eu não é deixar para lá, não é esquecer isso, mas é praticar essa compreensão. É claro que eu estou falando esses exemplos que eu dei são exemplos bem complicados assim, de trazer esse perdão. Mas é isso, acho que voltando à pergunta inicial, quando eu sou capaz de conhecer o meu inimigo a ponto de derrotá-lo, eu também serei capaz de amá-lo, porque eu entendi exatamente o que motiva, o que leva ele. E será que eu, no lugar do meu inimigo, com todas as motivações dele, não faria exatamente a mesma coisa? E só para a gente finalizando aqui, se a gente trouxer o filme em si, que na verdade o filme é uma aventura de meio que uma guerra intergaláctica, né? Onde em algum momento a Terra foi invadida pelos Formics, né? E agora os terráqueos, né? Eles querem evitar de novo um novo ataque e eles preparam um ataque contra os Formics, né? Para evitar que eles ataquem a Terra no futuro. Não é a mesma motivação? Não é a mesma coisa? Eu vou para uma guerra, eu vou destruir os Formics e parece que é muito validado isso. Olha que legal, olha o que nós estamos fazendo, nós estamos defendendo a Terra. Será que os Formics não estão fazendo a mesma coisa? E o que os Formics, né, só para dar spoiler do filme, né, o filme é antigo, o que eles estavam buscando? Um novo lugar para poder colonizar, porque a Terra deles já tinha sido, o planeta deles já tinha sido destruído. Eles estavam buscando um novo lugar para que eles pudessem se colonizar, para perpetuar a sua espécie, né, para manter a sua espécie. E quando a gente tenta defender, eu mato o outro para defender o meu, mas não é basicamente a mesma coisa? Cada um sendo movido pelas suas motivações? Tanto é que o filme termina com isso, né? O menino entende isso, ele descobre que existe uma rainha lá, que nem fosse uma formiga mesmo, e ele vai numa viagem intergaláctica para achar um outro lugar, um outro planeta, onde ele possa colocar aquela rainha, deixar aquela rainha para que aquele planeta seja colonizado, sem guerra. Quando eu consigo entender o outro, eu consigo amá-lo, porque eu o compreendo, porque talvez eu faça exatamente a mesma coisa no lugar dele. Isso chama-se empatia. E a empatia muitas vezes é o que falta para nós nesse mundo assim de tantas polaridades, tanta intensidade, e talvez a gente pudesse aprender a ter um pouco mais de empatia com o próximo. Para quê? A empatia não é para o outro, a empatia é só para si. Quando você se torna empático, quando você compreende mais o outro, a única pessoa que fica bem aqui, né, nesse momento, é você. E é isso que importa, você ter a sua própria paz. Namastê.